Santos TV apresenta mensagens que edificam, com o apóstolo Paulo Ribeiro. Eu compartilhei com você esses dias que eu queria falar hoje sobre entendendo quem Deus é. Fala isso comigo, entendendo quem Deus é. E eu vi que Deus me colocou numa fria quando Deus me deu esse tema. Sabe que eu caí na real desse tema sexta-feira, quando eu me debrucei nas minhas Bíblias para estudar um pouco mais algumas coisas. Eu falei, Deus do céu, que loucura que o Senhor me fez fazer. Falar para as pessoas, entender, mostrar para as pessoas para entender quem o Senhor é muito complicado. E aí eu comecei a ver o quanto difícil é falar de entender quem Deus é, porque seria muito prático eu pegar o Adams, pegar a Giane e explicar para você como é lidar com eles, porque eles são visíveis. Eu não sei se você conhece, mas por exemplo, eu tenho na minha casa 2 filhos, saíram os 2 do mesmo lugar, do mesmo ventre, mas na verdade são 2 pessoas diferentes. O Vitor, eu sei que eu posso falar de um jeito e ele vai compreender, e a Débora, se eu falar do mesmo jeito que eu falei com o Vitor, ela não vai compreender. Se eu falar de um jeito com o Vitor, ele não vai se ofender, mas se eu falar de outro jeito com a Débora, do mesmo jeito com a Débora, ela pode se ofender. Então cada um tem uma maneira, mas aí é muito mais prático, porque você está visualizando a pessoa, então você vê o reflexo do rosto, você vê as reações do físico dela, então você vê quando ela digeriu, quando ela não digeriu, quando ela aceitou, quando ela não aceitou. Aí eu caí na real, falei, meu Deus, como que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou mostrar para elas entender quem o Senhor é? Então o versículo que nós temos como base, acho que tem que colocar de novo, lá em cima, está no final. Ou sou eu que estou fazendo coisa errada aqui? Aí, esse é o versículo que nós estamos usando durante todo o tempo para falar dele. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24, um versículo conhecidíssimo. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então por aqui, começa a ficar mais claro, para a gente entender quem Deus é. Deus não é um ser negociável. Deus não é aquele ser que eu posso chegar diante dele como eu chego no balcão, ou como eu chego na agência do banco, como eu chego na empresa para negociar uma situação, ou quando eu chego nas pessoas para tentar consertar uma situação. A única coisa que Deus deseja e desejou de mim, e deseja de mim e de você, é que simplesmente Ele seja adorado. Não que Ele seja adorado, buscado para ser encontrado, para que Ele possa resolver uma situação, uma questão, para que eu possa me sentir bem por causa daquela questão resolvida. Mas o desejo dele é ser adorado em espírito. Por quê? Porque ele nos ensinou, que ele nos deu o Espírito Santo, que comunica-se diretamente com ele. Então ele deseja que a nossa busca e a nossa adoração seja para vivermos uma vida de intimidade, uma vida de busca, uma vida de relacionamento com ele, e que nós não colocássemos limite nessa busca, que nós não colocássemos o nosso conhecimento na frente dessa busca, que a nossa busca fosse verdadeiramente de glória em glória, de degrau em degrau, que nós ouvíssemos então atentamente a instrução do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É bem verdade que alguns de nós até mesmo chegamos a Cristo na igreja para que Ele pudesse resolver uma situação A ou situação B diária da minha vida, mas na verdade alguns, quando tiveram essas áreas supridas, entenderam que a vida dele precisava ser uma vida de relacionamento. Então quem Deus é? O que Deus deseja extrair de mim, de você? O que Deus deseja que eu e você saiba dele? A Bíblia é clara. A Bíblia diz, espera um pouco, aqui, o nome mais sagrado para Deus é YHWH. O nome de Deus é sem tradução. O nome de Deus não tem como traduzir. Então, a tradução mais provável para YHWH é o eterno ou o Deus eterno.
Os que membram aqui já há algum tempo sabem que diversas vezes eu falo eterno e explico para você por que eu falo eterno. Porque o judeu não chama Deus de Deus. Quando ele escreve Deus, ele escreve de Deus sem o E. Ele coloca um apócrifozinho assim, de apócrifo us. Por quê? Porque ele entende que o Deus dele é incomparável, não tem nenhum igual. Todos os outros deuses são deuses de letras minúsculas. O Deus dele é incomparável. Por isso que o nome do Senhor é um nome sem tradução. Na nossa Bíblia, que ela já está mais genérica um pouco pelas traduções que se perderam, por diversas vezes quando você vê o nome do Senhor, você vê Jeová. Esse nome Jeová é tradução, é transliteração. Na verdade, esse nome Jeová não existe. Não é um nome da tradução correta. O nome mais aproximado para YH, WH é Javé. Mas como no alfabeto hebraico não tem J, então é Yavé. Yavé é o Deus que existe por si mesmo. Ou seja, o YHWH é o Deus que existe porque Ele é Deus. Que não tem princípio e não tem fim. Ou seja, Deus você nunca vai conseguir entender. Deus você nunca vai conseguir compreender. Deus você precisa viver. Por isso que em Deus você nunca vai encontrar resposta para os meus, os seus, os nossos porquês. Em Deus nós só vamos encontrar respostas para os praquês. E eu sempre quando falo isso emendo, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, tudo que Ele faz é justamente para o louvor dEle. Tudo que Ele faz é para que Ele seja exaltado. Tudo que Ele faz é para que Ele receba glória. Eu já falei isso aqui para você outro dia, que quando Ele criou os rios e colocou as pedras nos rios, era justamente para que as pedras quando batessem uma na outra, pudessem tirar um som. As águas quando tem algum declínio, formação no rio, elas quando começam a fazer barulho, a chuva, quando nós ouvimos pela manhã, ela cai nas calhas e tem um som, ela cai no chão, ela tem um som, ela cai em cima do seu carro, ela tem um som, ela bate no vidro, ela tem um som. Então tudo que Deus fez, Ele fez para o louvor dEle. A chuva é para o louvor dEle. A folha quando cai, qual é a graça? Por que Deus fez as árvores? E elas são bonitas, charmosas, cheias de folhas, cheias de frutos, mas chega um período que as folhas caem, os frutos caem. Qual o prazer de Deus de ver os frutos caindo? Qual o prazer de Deus de ver as folhas caindo? Justamente para o louvor dEle, para que depois Ele possa florescer de novo e nós possamos reconhecer a perfeição e a grandeza do nosso Deus. Tudo que Ele fez é para o louvor dEle. Por isso que o nosso Deus é inegociável, por isso que o nosso Deus é incompreensível, por isso que o nosso Deus não tem princípio, não tem fim. Não tem como distinguir quando Deus nasceu, quando foi gerado, quando isso começou ou quando isso vai terminar, porque tudo está sob o domínio dEle, tudo está sob o controle dEle, em nome de Jesus. Você pode repetir isso? Tudo está sob o controle dEle. Fala assim, tudo está sob o domínio dEle. Aí depois que você entendeu qual é o nome dEle, esse texto ele é claríssimo, Êxodo 3,14. Se tiver canetinha para anotar aí, anota, máquina, pedaço de papel. Depois você também pode assistir essa ministração, porque o texto fica gravado na tela aqui. Êxodo 3,14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. E aí, naquele texto eu coloquei bem pequenininho ali, para que eu não pudesse me esquecer de falar para você. Quando Moisés recebe essa palavra do Senhor, eu sou o que sou, essa palavra, essa frase aqui, o que Deus estava dizendo para ele? Como eu sou um Deus sem princípio e sem fim, que não tem início e não tem fim. Como eu sou o Deus que gera todas as coisas. Se alguém perguntar para você quem mandou, você vai dizer para eles que quem me mandou ir até vocês, Faraó, é aquele que se torna naquilo que eu preciso. Então quando ele falou para Moisés: eu sou, te enviou, eu sou o que sou, ele estava dizendo assim, eu sou aquele que me torna naquilo que você precisa. Já preguei isso aqui. Se você precisa de uma cura, Ele se torna no Deus da cura. Se você precisa da prosperidade, Ele se torna no Deus da prosperidade. Se você precisa de restauração, Ele se torna no Deus da restauração. Ele se torna naquilo que você precisa. É assim que Ele quer ser apresentado, mostrado para mim, para você. Por isso que quando Ele nos pede para viver para Ele, Ele não quer parte de mim.
Ele não quer meia devoção, Ele não quer meio louvor. Por que Ele pede para mim e para você devoção exclusiva? Porque Ele se torna naquilo que eu e você precisamos. Então a única coisa que Ele espera é que eu e você responda para Ele, dando nossa vida totalmente, sem nenhuma reserva para Ele, em nome de Jesus. Quantos comigo? Aí outro texto, Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim o texto: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo. Então os 24 anciãos, quando João viu, o que eles faziam? A única coisa que eles desejavam fazer era adorar aquele que estava sobre o trono. Olha para mim uma coisa que eu vou te dizer. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que me faz ficar impressionado com as coisas é a visão que João teve. Imagina o que João não viu quando ele escreve isso. Os 24 anciãos, a única coisa que eles tinham desejo de fazer era de arrancar de cima deles toda a honra que eles tinham para adorar aquele que vive para sempre sobre o trono. Imagina a glória, imagina o resplendor que não estava sobre aquele trono. E aí o João continua dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por que existe a noite? Porque Deus quis. Por que existe o dia? Porque Deus quis. Por que existe o nariz grande e o nariz pequeno? Porque Deus quis. Por que existe o gordo e o magro? Porque Deus quis. Por que existem montanhas e por que existem vales? Porque Deus quis. Por que existe o mar e por que existe o rio de água doce? Porque Deus quis. Tudo Ele fez porque Ele quis. Tudo Ele fez porque Ele queria extrair da criação louvor para Ele. Então a gente precisa entender que tudo que Deus faz é bom. Mas normalmente a gente vê alguma coisa acontecendo, ou alguma coisa que nós estamos vivendo, e a gente atribui isso ao nosso adversário. Por muito tempo eu tenho falado isso, que se tem alguém que levou fama de muita coisa por muito tempo, foi o diabo. Muita coisa que Deus fez na minha vida, muita coisa que Deus fez na sua vida, muita coisa que Deus está fazendo nas nossas vidas. Às vezes, pela nossa precipitação, pelo nosso desespero, a gente fala: o diabo está agindo. O diabo não pode agir numa pessoa que está cheia de Deus. Deus pode sim aperfeiçoar a mim e a você. E eu vou te contar mais: quanto mais Ele fala e menos atenção você dá, mais Ele te aperta. Conta para o teu irmão: quanto mais Deus fala e menos atenção você dá, mais Ele te aperta. Aí tem alguns que falam: não sei, parece que essa área não está indo. Eu não sei, parece que isso aqui não está funcionando. Não sei, parece que Deus não está respondendo. Deus não pode fazer para aquele que não dá atenção. Então o que Deus faz? Deus começa a criar coisas para chamar a nossa atenção. Eu falava isso com o Adams e com o André lá no parque ontem, que quantas vezes o nosso carro, a sua limusine não furou o pneu e você murmurou e praguejou: pelo amor de Deus, o diabo tocou no pneu do meu carro. Quem falou para você? Quem falou para você que foi o diabo que tocou no pneu do seu carro? Não, mas porque me atrasou. Você não pode olhar assim. Nós temos que olhar para aquilo que Deus pode ter nos livrado, aquilo que Deus pode ter poupado, retardado a nossa saída, para que alguma coisa pior não acontecesse. Eu já vivi experiências assim, eu já vivi momentos assim. Eu tive momentos que eu já contei para você que eu estourei o cárter do meu carro para não poder viajar, porque uma intercessora aqui em Jaú me viu envolvido num acidente, e eu, minha esposa e meus filhos está esticado no chão num acidente. Deus retardou a minha viagem, quebrou o carro para que eu não pudesse viajar. Eu viajei depois na madrugada, mas eu viajei em segurança pelo Senhor. Então perceba você, uma vez furou o tanque do combustível do meu carro numa viagem que nós tínhamos para fazer. Tive que retardar a viagem para ir à oficina, para esgotar todo o tanque, para poder soltar o tanque, para depois botar de novo para poder viajar. Domingo mesmo, quando nós estávamos indo para Taboão da Serra, estava quase chegando no Rodoanel, uma caminhonete freia brutalmente na minha frente, assim, o trânsito livre, ela mete o pé no freio, e eu vinha vindo, eu segurei e puxei. Aí eu fiquei falando assim: puxa vida, glória a Deus, ainda bem que aqueles milésimos de segundos que eu atrasei lá no posto para sair, quando nós paramos para tomar um café, me impediu de chocar na traseira daquele carro. O grande problema nosso é que a gente olha as coisas que não dão certo somente como o diabo está no controle das coisas. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Agora, temos que entender o que nós fazemos em desobediência. Esse é o problema. A gente desobedece a instrução da palavra, que é atribuir a Deus aquilo que não deu certo. Não adianta eu não querer ouvir a palavra, a instrução, e atribuir a Deus aquilo que não aconteceu. Não adianta, na verdade, eu querer atribuir a Deus o meu fracasso profissional, se eu não me dedico.
Não adianta eu reclamar a Deus se eu não tenho prosperidade no meu trabalho, eu não tenho oportunidade de cargos maiores, se eu não me aperfeiçoo. Isso não é culpa de Deus, isso é relaxo meu. Aí depois alguém chega mais preparado e ocupa o lugar. Então a gente na verdade começa a murmurar, achando, o diabo está agindo, o diabo está tocando. Não, Deus fez tudo para o louvor dele. Ele achou que tinha que fazer, ele o fez. O grande problema nosso é que a gente questiona muito as pessoas e acha que tem o direito de questionar a Deus. Deus é o Criador, eu e você somos a criatura, somos feitura dele. E amados, tudo que ele fez, ele falou. Mas aquilo que ele desejou criar, ele tocou. Ele criou a mim e a você imagem e semelhança para o louvor da glória dele. Ou seja, as minhas ações, os meus movimentos, a minha fala, a minha vida precisava exalar e exaltar e glorificar o nome dele. Quantos comigo? Então, por favor, não atribua ao diabo aquilo que na verdade não está dando certo. É igual emprego. Tem gente que na verdade quando perde o emprego se lamuria da vida e fica, ai, onde está Deus? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, não perco um culto. Mas na verdade Deus tem que mexer nessa área para a gente tomar uma posição, para que na verdade você possa desfrutar do novo. O velho tem que sair, o velho tem que abandonar. De repente Deus está falando assim, ó, invista numa outra área, aplique a sua capacidade, o seu conhecimento. O grande problema nosso é que a gente não aprendeu a dar para Deus a nossa habilidade, a gente não aprendeu a dar para Deus os nossos conhecimentos, a gente não aprendeu a dar para Deus aquilo que a gente foi buscar nos livros. Se você pegar os seus conhecimentos, a sua habilidade natural e falar, Deus, eu estou entregando o que eu fui buscar com os meus recursos próprios, eu entrego para o Senhor e faça dele algo para o seu louvor, amados, Deus vai te honrar poderosamente. Conta isso para o teu irmão. Se você entregar todas as suas habilidades e todos os seus conhecimentos a Deus, ele te honrará poderosamente. Eu vou falar de mim, eu não posso falar de outra pessoa, eu tenho que falar de mim. Então eu vou dar meu exemplo sem entender. Eu apliquei a minha vida estudando e buscando conhecimento, participando de treinamento, participando de seminários, de palestras, de cursos para aperfeiçoamento de gestão de pessoas, para aperfeiçoamento de negócios, de prosperar negócio, de venda. Eu me preparei para isso. Um belo de um dia Deus faz o quê? Deus toca no meu sonho, Deus toca na minha vontade, Deus toca no que eu me preparei, Deus toca naquilo que eu sonhei, naquilo que eu desejei. Eu sempre desejei estar usando uma roupa assim, irmão, um paletozinho bonitinho, não óculos, mas um paletozinho bonitinho. E eu desejei muito isso na minha vida. Desejava maletinha, desejava pegar uma passagem e voar. Eu desejava muito para fechar negócios. Mas na verdade Deus precisou me fazer o Paulo entender que as minhas habilidades de comércio, que as minhas habilidades de outras coisas, de administração de coisas, pudesse ser entregue na mão dele, para que ele pudesse receber o louvor através das habilidades que ele me deu e do conhecimento que eu fosse buscar. Alguns de vocês, essa palavra é para alguém direto aqui, viu? Alguns de vocês estão padecendo em áreas da vida de vocês porque você ainda quer ter controle. O seu achismo tem te matado, o seu achismo tem te sufocado, o seu achismo tem trazido sequidão para você. O grande problema é que a gente sempre acha que o que a gente faz é melhor do que o dos outros. A gente acha que o que a gente pensa é melhor do que os outros, esquece de consultar Deus. Alguns de nós passamos áreas da nossa vida de aflição por causa disso. O nosso achismo nos mata. Aprenda a dar para Deus o seu conhecimento e fala para Ele, Senhor, a minha habilidade é natural, porque isso não é dom. Dom é uma coisa, assim como ministério é uma outra coisa. Ministério é aquilo que você faz todo dia. Então não fala que você tem ministério A ou B, você não faz ele todo dia. Então o dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, coisas que Deus te deu naturalmente, entrega tudo para Ele, fala, Senhor, eu quero que o Senhor use isso para o louvor da sua glória. Aí você vai ver todas as áreas da sua vida sendo ajustadas, aperfeiçoadas na vontade do Pai. A verdade é, olha Deus tomando proporção para outro canto, hein? A verdade é que a gente quer dar, mas a gente quer ter o controle. A gente quer dar tudo para Deus, mas a gente tem medo. Eu conversava com um moço ontem. Ele sabe que ele não está feliz no trabalho que ele está, Giane. Ele está infeliz lá. Só que na verdade o patrão dele não honra ele pela qualidade e pela capacidade que ele tem. Ele não é crente não. É o moço que mexeu na máquina na nossa geladeira ontem. E abriu uma porta para ele ser dono do seu próprio negócio. Mas sabe qual é o problema dele? Ele tem medo de que vai faltar cliente. Ele tem medo que vai faltar gente para ele poder consertar o produto que ele faz com excelência. Então o grande problema nosso é esse. Às vezes nós achamos, às vezes nós impregnamos em nós de que nós somos capazes. Por quê? Porque nós não aprendemos a dar para Deus ainda o nosso talento, a nossa habilidade, nossos dons naturais.
O que Deus inseriu em você para você exercer ministerialmente, Ele deu, e Ele vai prestar conta disso. Mas o que Ele deu naturalmente para você, entrega para Ele usar para o louvor dEle. E você vai ver as portas se abrirem em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, as portas vão se escancarar para você, irmão. Quantos comigo, irmão? Eu gerenciava uma empresa de embalagem, você sabe disso. Chegou um tempo que eu cansei, estava cansado. Parecia que eu não estava sendo honrado ali dentro. O que eu fiz? Eu fui vender brinquedo. Eu saí da empresa. Achei que eu tinha que sair, achei que eu tinha que fazer isso. O que eu fiz com essas vendas de brinquedo? Ganhei dinheiro? Ganhei, mas eu trouxe uma dor de cabeça que até hoje eu tenho uma firma aberta. E até hoje eu tenho que todo ano colocar que ela está inativa, tenho que ficar pagando um carnezinho do lugar dela lá, porque para fechar ela fica mais caro do que para abrir. É a lei brasileira. Uma escolha errada minha, que eu achei que era certa, me trouxe dor de cabeça, que aparentemente para mim era uma bênção, mas não era. Por quê? Porque eu não tinha entregado as minhas habilidades e o meu conhecimento natural na mão do Senhor, para Ele exercer o que Ele quer, porque Ele fez tudo do jeito que Ele quis. Inclusive, fala de novo para que haja convencimento para o teu irmão. Fala para ele assim, ó, se é do jeitinho que Deus quis. Você tem noção do que é isso? Esse olhinho azul se for o seu, não, o meu é verde. Essa burca preta que você tem, glória a Deus, foi Ele que te deu. Tudo Ele fez para o louvor dEle, porque Ele é Deus. Conte comigo. Outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga comigo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga para Ele, diga assim comigo, ó, por Ele e para Ele. Mais uma vez, por Ele e para Ele. Você tem noção do que você está falando? Você está falando que tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. E o que a gente quer exercer domínio ainda? Não porque esse é o meu carro, porque essa é a minha casa, porque essa é a minha igreja, porque esse é o meu dom, porque essa é a minha câmera, porque esse é o meu celular. Quem falou que é seu? Tudo Ele fez, e tudo Ele fez somente para Ele. Senhor, eu tenho porque o Senhor me deu. Senhor, eu faço porque o Senhor me dá condições. Senhor, eu respiro porque o Senhor me dá vida. Senhor, eu ando porque o Senhor me deu saúde. Senhor, eu como porque o Senhor supre minha mesa. Eu disse para os irmãos aqui quinta-feira, e vale bem aqui porque alguns de vocês não estavam, poucos de nós temos o hábito de cada refeição que comemos, agradecermos a Deus e abençoarmos ela. Alguns de nós tomou café da manhã hoje, não agradeceu a Deus nem pela vida, mas lembrou de murmurar. Que chuva! Ô tempinho bom para ficar dormindo. Se tudo foi feito por Ele, para o louvor dEle, o que sai da minha boca e da sua? Por isso que eu estou começando a entender o que Deus quer de nós. É fácil dizer eu creio em Deus, mas duvida do que Ele está fazendo. É fácil dizer eu tenho fé em Deus, mas na verdade tem medo das coisas que estão diante de nós. Crer em Deus, conhecer a Deus, é saber que não importa onde você está, Ele está cuidando de você. E às vezes Ele faz para surpreender. Fala isso para o teu irmão. Às vezes Ele vai fazer coisa para te surpreender. Versículo 17 é mais profundo ainda. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Antes que nós existíssemos, Ele já era. E quando nós vamos lá no livro do Gênesis, a gente vê que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, daquilo que não tinha forma, daquilo que era sem forma. Então o único capaz de dar forma nas coisas é quem? É o Senhor. Quando eu me submeto a Ele. O texto do livro de Tiago é tremendo e poderoso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual que é o segredo para o inimigo fugir de mim e de você? Se sujeitar, se submeter a Deus. De que forma? Obedecendo. Então tudo que Deus deseja de mim e de você é que a gente exerça domínio com sujeição a Ele, para que Ele seja exaltado. Como você está compreendendo o que eu estou falando? Já chega no ponto bom da mensagem. Olha lá, Romanos 11:36, a gente canta isso. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A gente não canta? A Ele a glória. Não canta? Canta, bonito, vocês cantam.
Mas a gente canta e na verdade a gente quer a fama para nós. Às vezes a gente canta e quer a honra para nós. A gente canta e quer o louvor para nós. Outro texto. Olha o que diz Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas às extremidades da terra. Olha agora, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Repete isso comigo. Criados para a sua glória. Olha para mim. Deus te fez para a glória dele. Conta baixinho para o teu irmão. Deus te fez para a glória dele, irmão. Olha para mim. Só quando você tem vitória? Deus te fez para a glória dele quando você amanhece. Deus me fez para a glória dele quando eu amanheço. Quando eu posso retribuir a ele o que ele fez verdadeiramente por mim e faz. Se nós tivéssemos o entendimento pleno de que nós somos feitos para a glória do Senhor, nós não agiríamos em rebelião com Deus como muitas vezes a gente reage. Nós não agiríamos teimando e brigando com Deus como a gente às vezes o faz. Por quê? Porque tudo foi feito para a glória dele. E aí, eu quero te mostrar isso. É importante notar que Deus não especificou na sua palavra que exista apenas um nome exclusivo pelo qual ele deva ser adorado. Pelo contrário, os nomes de Deus são apenas maneiras de nos lembrarmos de aspectos de sua atividade e sua pessoa. O que Deus deseja realmente é a reverência e a obediência daqueles que o amam. Diga isso comigo, tudo que Deus deseja é a reverência e a obediência daqueles que o amam. Você se lembra lá no início que eu te mostrei que o nome do Senhor é YHWH, Yahvé, um Deus que não tem começo e não tem fim, aquele que se torna naquilo que você precisa, aquele que na verdade faz aquilo que for preciso para que a glória dele seja manifesta através de mim, através de você. Não tiveram momentos da sua vida que você não sabia o que fazer e Deus veio e se moveu? É assim que Deus faz. Para isso, a gente precisa entender isso aqui. Um dos nomes do Senhor é conhecido por todos nós, Yahvé Samá ou Chamá, o Senhor que está presente. Então esse é o nosso Deus é o Deus Chamá, é o Deus que está presente. Quando nós falamos que Deus é onipotente, nós falamos que Deus tem todo o poder. Quando nós falamos que Deus é onipresente, nós falamos que Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares. E quando nós falamos que Deus é onisciente, é porque Ele tem toda a ciência. Então repete comigo, eu sirvo um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Dá para duvidar de um Deus desse? E por que duvidamos? Porque de fato não entendemos ainda quem Deus é. Deus é o único ser, ou melhor, este livro que eu e você carregamos nas mãos e que às vezes com um pouco de relaxo e pouco de má vontade, esse Deus que escreveu isso aqui é o único livro que você abre e o autor está presente. É o único livro que você pode sentar em algum lugar e abrir, o autor está junto com você. Qualquer outro livro que você comprar, você vai ver lá que teve um autor que escreveu ela. E ele não vai estar presente com você, mas o que escreveu isso aqui, quando você abre ela, aquilo que ela logos, escrita por homens, inspirados por ele, se torna rema, revelada para produzir transformação na sua vida. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia com o propósito de ler a Sagrada Escritura do Senhor, o autor está presente. Diga isso comigo, o autor está presente. Mais uma vez, o autor está presente. Então o meu Senhor é o Senhor que está presente, o Deus Chamá. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem todo o poder. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Todo ser que tem todo o poder domina. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. Não há crise no céu, não há crise no agir de Deus. Deus tem o controle, Ele é soberano em todas as coisas. O Elias, quando ele foge para o deserto, um terremoto vem, não era Deus. Um vento forte vem, não era Deus. E Deus vem mansamente e fala para ele: o que fazes aqui, Elias? Deus tinha o controle da vida do Elias? Tinha. Mas Deus precisava fazer com que Elias, de fato, conhecesse quem ele era, como ele se movia e como ele trabalharia. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Você pode declarar isso? Meu Deus é o Deus que tem todo o poder. O nosso Deus é o Yahvé Raá. O Senhor é o meu pastor. É aquele que na verdade cuida de mim. É aquele que usa o seu cajado
para endireitar a minha vida no caminho dele. É aquele que vai cuidar da minha vida. E quando nós falamos o Senhor é meu pastor, ou quando Cristo fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas, Cristo estava falando de algo que acontecia no pasto, que acontecia quando os rebanhos estavam soltos. Os rebanhos estavam ali pastando, se alimentando. No final do dia, quando o pastor ia buscar as ovelhas seguiam o pastor, porque elas sabiam quem cuidava delas. Então ele trazia elas até na porta do aprisco, e elas entravam no aprisco. Então quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, ele está falando da forma como os pastores faziam. Se assentavam com as costas no mourão de uma parte daqui da cerca, do aprisco, e colocavam os pés, e eles eram a porta do aprisco das suas ovelhas. Os pastores dormiam ali, para que os lobos, os animais não pudessem entrar para comer as ovelhas. Por isso que ele fala que ele é o pastor, ele é a porta das ovelhas, porque na verdade ele quer ser o nosso pastor. E para ser o nosso pastor, nós temos que atentamente ouvir a voz dele e seguir a ele. Mas você concorda comigo que nós sabemos e falamos que sabemos quem Deus é, mas de vez em quando ele dá um comando, a gente tem que confirmar 3 vezes, ou quer esperar que um irmãozinho levanta ungido para falar comigo que foi Deus que falou? Quantas vezes você já não orou assim? Se Deus confirmar, eu vou fazer. Quantas vezes você não agiu assim? Se Deus confirmar comigo 3 vezes, eu sei que é Deus, eu vou tomar essa decisão. Mas quando Deus falou para Abraão, sai daí que eu tenho algo para você novo, Deus não precisou falar para ele 3 vezes. Quando o Senhor falou para Abraão, me dá o seu filho de sacrifício para mim, Deus não precisou falar para ele 3 vezes, nem usar alguém, nenhum profeta, nenhum que vinha dando piroleta para falar para ele. Ele sabia quem Deus era. O problema nosso é falarmos que sabemos, mas na hora da prática é igual estudar, não é gostoso? A gente vai na escola, aprende cada coisa. Tem coisa que a gente aprende na escola que eu sei que a gente não vai usar para nunca na vida, mas a gente vai lá e recebe um monte de informação. Então na prática é uma delícia, é maravilhoso. Mas chega no teórico é uma beleza na teoria, mas quando chega na prática é muito complicado. E tudo que Deus deseja é que eu e você viva por Ele e para Ele. Repete isso comigo: por Ele e para Ele. Quantos entendem que o Senhor é o pastor? Então, por favor, para de criar expectativas no homem. O pastor Paulo, esse aqui, vai falhar muito. O pastor Paulo aqui vai decepcionar o seu um monte de vezes. O pastor Paulo aqui vai ter dias que você vai vir perguntar uma coisa para mim, não vou saber responder, porque o Paulo não tem todo esse conhecimento que você precisa. Esse Paulo aqui vai, uma hora ou outra, vai chatear você, porque ele é homem, sujeito a qualquer paixão como qualquer outra pessoa, como o próprio Elias. O grande problema nosso é achar que essas pessoas aqui são semideuses, que essas pessoas não sentem dores, que essas pessoas aqui não têm fracasso. Tem sim, tem decepções, tem frustrações. Já preguei muitas vezes aqui frustrado, já preguei muitas vezes decepcionado, já preguei muitas vezes chateado, já preguei muitas vezes decepcionado, já preguei muitas vezes apreensivo, já preguei muitas vezes duvidando, já preguei muitas vezes. Mas o que eu estou vivendo não pode ser superior àquilo que eu preciso professar todos os dias, porque Ele é o pastor das nossas almas. Quantos entendem isso? Diga para o teu irmão: só o Senhor é o verdadeiro pastor. Diga: só Ele não vai falhar. Tem muita gente ferida hoje, desigrejados por causa de homens. Eu sei, irmão, cria expectativa sim, mas não pode depender única e exclusivamente, porque um dia você vai falhar. Quantos entendem isso? Outra coisa que eu quero te mostrar: o nosso Deus é o Iavé. Ali está Irê, porque não existe J. Então a gente aprendeu a falar Jirê, mas não existe J no hebraico, então é Jeová Irê. É o Deus que provê. Assim como Abraão mesmo disse. O menino, quando olha para ele, o Abraão, compreendendo, entendendo quem Deus era, disse assim: filho, não tem sacrifício, porque Deus proverá. Ele é o Iavé, Ele é aquele que se torna no que nós precisamos. Então Deus, naquele momento, no alto do monte, se tornou no quê? Num cabrito, para que pudesse oferecer o sacrifício. Entendem isso ou não? Deus é o Deus da provisão. Você já amanheceu um dia com aquela corda aqui no pescoço, ó, com coisa para pagar? E aí você fala: meu Deus do céu, como é que vai ser hoje? Aposto que você está tendo revelação, porque é minha vida hoje. Mas você está com aquele negócio a pagar, você fala: meu Deus do céu, como é que vai acontecer? E de repente surge coisas que você não faz ideia. Deus começa a trazer situações que não faz ideia. Isso é uma das áreas que eu tenho desfrutado isso na minha vida.
Por muito tempo Deus fez se mostrar isso na minha vida, quando eu aprendi de fato a compreender Ele. Ele faz coisas que me surpreendem todo dia, surpreende-nos com cada detalhe. Às vezes, irmãos, a gente eu mesmo assim, desejo às vezes comer alguma coisa assim. Por mais que eu vivo nessa dieta louca, às vezes dá uma vontade de comer. O que acontece? Alguém chega e fala: olha, eu trouxe isso aqui. Ou quando eu não vou a algum lugar: ó, tem isso aqui, você não quer comer não? Eu falo: meu Deus do céu, é impressionante. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, para Joinville, e num dos dias que nós fomos almoçar na casa do Arnaldo, ele falou: não, hoje eu quero fazer o almoço. E aí você sabe o que ele fez? Ele fez uma lasanha. Mas pensa na lasanha. Na viagem que nós estávamos indo para Joinville, a Débora falou assim para mim: pai, uma das quintas-feiras dessa que você faz macarrão, faz uma lasanha. Eu falei: ai filho, pai, é tão ruim para fazer essas coisas, eu gosto de montar assim. Pai, não é bom não, mas eu vou me esforçar. O que Deus fez, irmão? Quando nós chegamos na cidade, Deus colocou uma lasanha, nós até choramos na mesa, porque Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades, os nossos anseios. Quando a gente... Seria muito prático para mim: pode deixar, filha, vamos parar aqui, vamos comprar uma lasanha congeladinha ali na assa, no micro-ondas. Mas isso não é aguardar a provisão e a providência de Deus. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: quieta, fala para ele. Não, faz assim, quieta. Ele vai prover quando você descansa. Deus não provê quando você se agita, porque não agita, você não ouve. O que mais Deus tem chamado a atenção de muita gente, principalmente aqui nessa casa, é: fica quieto, ouça. No pavor, no desespero. Quando você está nervoso, você escuta os outros? Pelo contrário, você acha que tudo é ofensa. Você tem que se acalmar para ouvir. Tudo que Deus quer mostrar para você é: eu vou prover quando você passar a me ouvir melhor. Conte comigo. Quem é o nosso Deus? Ele é o Yahvé Tzedekenu, Deus justiça nossa. Por muito tempo você aprendeu com a sua família, porque você é sanguíneo, italiano, espanhol, alemão, sei lá de onde você veio. Não sou nada disso não, sou do norte mesmo. Aleluia. Você aprendeu a resolver na força do braço, nervoso, nervosa. Bobeou um pouquinho, você risca a faca no chão. E comigo é assim: não leva o desaforo para casa. Por muito tempo você só trouxe dor para você, porque a sua justiça não está na força do seu braço. A sua justiça está naquele que tem toda a justiça. Esse é o problema nosso. E se tem uma coisa que nós não sabemos, é lidar com ofensa. Fala para o teu irmão: lidar com ofensa. Olha para mim, seja sincero. Você não precisa falar nada, você só vai balançar a cabeça. Nós não sabemos lidar com a ofensa ainda. Porque quando dá uma ofendidinha em nós, meu Deus do céu, ressuscita. E eu vou te contar uma coisa: você está pronto? Você está pronto? Nós estamos prontos para no dia que você ressuscitar aquela criatura velha, que um dia você entrou na água do batismo e você falou que você estava matando lá. Você está pronto para alguém chegar perto de você e falar assim: que isso? Você verdadeiramente não nasceu de novo. Você está pronto para alguém falar isso para você de que você estiver nervoso? Você está pronto para alguém falar isso para você de que você quiser fazer justiça com a sua mão? Alguém chegar perto de você, que aí você se tornou aquela Maria Barraqueira, ou se não Zé Barraqueiro, né? Quebra o barraco mesmo. Como é que é assim? Eu não levo desaforo. E faz aquele fuzuê. Você está pronto para, na hora daquele fuzuê que você quer fazer a justiça do seu jeito, alguém chegar perto de você e falar assim para você: verdadeiramente você não nasceu de novo. Porque o dia que eu e você falamos assim: ó, eu estou descendo as águas do batismo porque eu estou nascendo de novo, eu não sou uma criatura, eu sou filho de Deus. Então aquilo que você fazia, eu fazia, nós fazíamos, mergulhou. Por isso que a água tem que ser corrente, para levar o símbolo da velha criatura embora. Se você, eu, nós temos ainda praticado as mesmas coisas do passado, significa que está faltando nascer de novo. Fala baixinho pro teu irmão que ele está quase dormindo. Fala assim para ele: nascer de novo. Aí tem uns que falam assim: como é que eu vou nascer de novo? Sou grandão, não dá para entrar na barriga da minha mãe mais. É a mesma pergunta do Nicodemos. Quando a gente não quer mudar, a gente quer justificar. Quando a gente não quer transformação, a gente arruma um monte de coisa. E o que mais se encontra dentro das igrejas hoje é alguém arrumando alguém.
Eu estou precisando casar mesmo. Não é isso que eu estou falando. É alguém dizendo assim, não, não está acontecendo por causa dele. É por causa desse aqui. A gente começa a arrumar uma situação. Não, mas eu não estou melhorando por causa daquilo. Eu também não estou fazendo por causa daquilo outro. E eu disse isso aqui quinta-feira. Quando não, tem uns crentes que falam, mas apóstolo, todo mundo faz. Você já percebeu que todo mundo procura pastor, líder de igreja para perguntar onde está escrito na Bíblia que não pode beber? O que mais me perguntam é onde está escrito na Bíblia que não pode fazer tatuagem. O que mais me perguntam na Bíblia é onde está escrito que não pode fumar. As pessoas nos procuram para tirar dúvidas de coisas que elas querem praticar. Ela não quer saber, ela quer alguma coisa que mostre para ela que ela não pode praticar, porque ela acha que se todo mundo faz. Aí eu pergunto, se é todo mundo ou você é kadosh, alguém em comum? Pergunta para o teu irmão se é todo mundo ou você é alguém em comum. Pensa comigo um pouquinho. Eu sei que esse assunto é chato porque não tem palavra de bênção. Quando a pregação não tem palavra de bênção, que se é uma bênção que Deus vai te prosperar, todo mundo fica meio borocochô. Eu sei dar sono, dá coceira, eu sei que dá, mas eu estou preparado para te ver com essa cara feia hoje. Mas eu preciso que você entenda, quando Deus disse que Ele fez tudo para o louvor dEle, significa então, que Ele deseja que a minha vida seja uma expressão da glória dEle, que na minha vida não tenha outro desejo que não seja ser semelhante a Ele, nada mais que isso. Então quando eu estou buscando alguma informação, para saber se pode ou se não pode, é porque eu desejo fazer aquilo, mesmo que Ele não aprove. Dá para imaginar um Deus cheio de gíria, irmão? Dá para imaginar Deus no trono chamando os anjos de mano? E aí, mano, chega aí. E aí, velho? Dá para imaginar? E os anjos respondem, e aí, velho? Os anjos acabaram de chegar daqui do Brasil, da Ventos Avivamento, esparramou bênção para todo mundo. Aí chega lá e fala, velho, você não faz ideia de como aquele povo dormia no culto hoje. Dá para imaginar um céu assim, irmão? Dá para imaginar os anjos tudo cheio de tatu? Mano, da hora, louco. Esse símbolo aqui do cornudo ainda. Toda vez que a pessoa faz assim, está falando assim, ó, eu adoro o diabo. Dá para imaginar um céu assim? Nossa, apóstolo, mas entendendo, qual é o propósito de hoje? Entendendo quem Deus é. Quem Deus é? Deus é o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é aquele que triunfa na vitória. Deus é aquele que triunfa a todo tempo. Então Ele é o meu baluarte, Ele é minha vitória, minha bandeira. Nós nascemos para o louvor da glória dEle, para viver milagres extraordinários todos os dias. Mas isso é uma escolha minha. Quem mais Deus é? Deus é o El-Elvon, é o mais elevado, o forte dos fortes. Você vê isso depois lá em Isaías 14:13. Quem é o nosso Deus? O El-Olam, o eterno Deus. Quem é o nosso Deus? O El-Roi, o Deus que vê. Ninguém pode ver você. Ninguém pode elogiar você. Você não precisa. Porque o El-Roi, o Deus que tudo vê, está fitando os olhos em você. Porque a sua justiça não é feita por homens. Quem justifica você é o Senhor. A justiça do homem é falha, comprada e alterada, mas a de Deus não, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus sabe a sua verdade, Deus conhece que você é verdadeiro, Deus sabe que você age por causa da palavra dEle, mesmo que os outros possam não acreditar, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle, e Ele mandou escrever para ficar guardado, que nada que esteja oculto, é tudo que esteja oculto, como é que é? Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Pois é, esqueci. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Tudo que eu faço escondido dos outros, de você, está aos olhos dele. Você consegue entender agora quando a gente fala que aquela palavrinha que o Senhor vai ter um contato conosco um dia, numa salinha que Ele vai, e muitos, eu falei isso quinta-feira também, muitos vão falar assim naquele dia, mas em seu nome eu expulsei demônios. E alguns vão falar assim, eu até ia na igreja, eu carregava a Bíblia, me batizei. Ele vai falar assim, então, mas aparta-te de mim, porque eu não conheço. Por que ele vai falar isso? Porque Ele é o El-Roi.
Ele via que a nossa busca era uma busca por coisas e não por relacionamento. É um Deus que tudo vê. E além dele ver essa estrutura física, que você está elegante. Olha para o teu irmão e fala, como você está elegante hoje. Se tem uma época que a gente fica chique, é na época do frio, né? Aí a gente bota umas blusas. Mas, além de ver isso, Deus vê que ninguém vê. Deus conhece lá dentro. Deus sabe quando você fala assim para os outros, te amo, até amo. Deus fala assim, falso, cínico, mentiroso. Porque Ele sabe que falou. Fala para o irmão assim, ó, para assustar ele. Deus está te vendo, hein? Deus é o que mais? Para terminar, é o Yahvé Shalom, é o Senhor da paz. Primeira vez que essa palavra Shalom aparece na Bíblia, lá em Juízes 6, 24, quando ele fala com Gideão. Quem ele é? Ele é o Yahvé El Gimolã, o Deus que recompensa. Diga isso comigo, meu Deus é o Deus da recompensa. Você fica atrás de recompensa de homens? Recompensa não vem deles. Recompensa vem do céu. É o Senhor que te dá todo o presente que você precisa. É o Senhor que dá tudo que você anseia. É Ele que dá. Mas enquanto a gente não parar atrás de correr, por quanto tempo da minha vida eu não fiz campanha de 7 semanas da bênção, 7 semanas da vitória, 7 semanas, irmão, não é a 7 semanas que me dá vitória, é a minha fé, porque é a minha fé que produz recompensa nele. Quando eu não era crente em Jesus, eu tinha uma fé em deuses de pedra, de bronze. A gente tinha fé em milagres, mas a fé não era naquela devoção, naquela estatueta, a fé era que eu tinha. Então é a fé que desata o milagre. Se você tiver fé para suportar as adversidades, você alcança o melhor. Mas a fé é sua, não é minha, não é nossa, porque o nosso Deus é o Deus da recompensa. E quem Ele é? Ele é o Yahvé Makadesh, é o Deus que nos santifica. Poucos ouviram essa palavra Makadesh. É o Deus que nos santifica. Quando você deixa? Quando você escolhe. Esse é o nosso Deus. Ele é o Yahvé Naqueu. O Yahvé Naqueu significa o Deus que destrói completamente o mal. Só Ele faz isso. Ele é o Yahvé Tsabaoth, o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele é o Adonai. Adonai no expandido, a palavra mais atribuída para Ele é o Senhor absoluto e pronto. Quando você fala assim, ai Adonai, você está falando assim para Ele, Senhor absoluto. O dia que você tiver coragem de estampar uma camisa no seu peito escrito Adonai, você tem que ter certeza de que Ele é o seu Senhor absoluto. O dia que você fala, ai Adonai, ou que você canta Adonai, você tem que ter certeza que Ele é o seu Senhor absoluto e nada mais. Quantos entendem isso? Fala assim para o irmão baixinho, ó, apertou o negócio hoje aqui. Qual era o propósito de hoje? Entendendo quem Deus é. Deus é muito mais do que alguém que você fala, me ajuda, me cura, me sara, me transforma. Muito mais que isso. Ele é soberano. Tem uma cançãozinha antiga que a gente canta, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tem noção do que é isso? Nesse instante Ele visualiza a mim e você. Nesse instante Ele sabe qual a minha expectativa e sua de estar ouvindo acerca dEle. Porque o nosso corpo expressa o quanto nós queremos adorá-lo. E Ele deseja isso aqui de mim e de você. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Ó Deus, o negócio é o seguinte, viu? Eu sou bonzinho, eu sou crente, e o nome de Jesus, Senhor, recebe a minha oferta agora. Pequei, mas receba. Ele ora do céu falando assim, seu nosso quer me comprar? Quer que eu dou uma bênção e você vem colocar uma oferta aqui? Deus não aceita. Assim como Deus não faz acepção de ninguém. Aqui na igreja eu sou o pastor, mas no céu nós somos ovelhas do aprisco dele.
diante do Pai somos todos iguais. Ele não vai dar nada a mais para quem não merece, e não vai dar nada a menos para quem também não mereça. Ele não faz acepção de pessoas. Deus te dá segundo aquilo que você tem coragem de buscar. Deus só pode fazer aquilo que você tem capacidade de sonhar. Quantos entendem isso? O que Deus deseja? Que eu e você faça dele o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Podemos fazer uma oração juntos agora? Todos estão felizes? Serviu para alguma coisa a palavra ou não? Não, eu pensava, apóstolo, que você ia botar fogo na gente hoje. Não adianta o fogo estar por fora, irmão, se não consumir o que está por dentro. Você sabe o que dói no meu espírito uma hora dessa? É que a gente ouve de novo. Aí a gente ouve de novo, e às vezes não muda. A gente precisava ter hoje coragem de falar para Ele: Senhor, me perdoa, porque eu achava que sabia quem o Senhor era. Aí eu termino isso sem entender o que eu estou dizendo. O que o Jó teve que viver? A mais alta tragédia da vida dele, para ele dizer: Senhor, antigamente eu te buscava porque os outros falavam. Então os outros falavam, eu buscava, mas agora eu não busco por aquilo que eu ouvi falar, eu busco agora porque os meus olhos te veem. Não viva mais de milagre na vida dos outros, não viva mais de experiências dos outros. Fala para Deus agora: Senhor, eu quero ter experiência contigo. Eu não quero viver uma vida rasa. Não quero viver uma vida rasa. Eu não quero viver uma vida de religioso. Eu não quero brincar contigo, Senhor. Porque com Deus não se brinca. Porque você viu aqui nos nomes do Senhor que cada lugar que a gente tenta correr, Ele fecha. Não porque eu tenho que fazer justiça. Eu sou a justiça. Não porque eu preciso da vitória. Eu sou a vitória. Não porque eu preciso procurar uma cura. Eu sou a cura. Não porque eu preciso de provisão. Mas eu sou a provisão. Fala por bom do seu lado para ele ficar mais assustado ainda, ó. Por onde você tentar correr, Deus te pega. E cada vez que você tentar justificar, Ele vai mostrar uma palavra dele para você, irmão. Vamos orar? Abre sua mão assim.